Eu sou o Biramelli e você está no canal. Bom, vamos falar um pouquinho hoje do mistério dos barcos norte-coreanos. Mistério dos barcos porque estão sendo chamados pela marinha japonesa de barcos fantasma. O que acontece? Eles já encontraram 13 barcos de madeira antigo, barco de pescadores, porém, o mais interessante é que são 13 barcos que estavam à deriva. E o mais interessante, meus queridos, é que encontraram nesses barcos muitos cadáveres. É isso mesmo. Toda a tripulação estava morta. Pasmem vocês, estavam todas mortas. Algumas eram só esqueleto, ou seja, estavam há muito tempo já à deriva. Outros barcos encontraram as pessoas em grande processo, estágio de apodrecimento, putrefação, né? Eles estavam, o que revela ao governo japonês e aos investigadores, que eles estavam há muito tempo perdidos sozinhos no oceano. Ou seja, eles morreram misteriosamente. É isso mesmo. Eles não conseguem definir qual foi a causa da morte, porque não é um ou dois barcos, são 13 barcos que estavam simplesmente à deriva e encontraram na costa japonesa. E eles foram encontrados na costa oeste do Japão, que vai ali de Hokkaido no norte até Fukui no sul. O interessante é que a marinha japonesa falou para o BBC nessa semana que, na verdade, o ano passado encontraram 65 destes barcos lá. Só que o que chamou a atenção deste ano, esses 13 que chamaram mais atenção, por quê? Porque foi com uma frequência muito maior que do que convencionalmente tem acontecido. E isso tem deixado sido muito estranho, porque eles não encontram uma causa pela qual as pessoas morrem, né? Eles ficam muito assustados, só que eles sabem que estes barcos tem alguns chamariz dentro do barco, como um pedaço de bandeira, que dizem que esse barco vem da Coreia do Norte. Quem não sabe, a Coreia do Norte é um país extremamente fechado, um dos mais fechados do mundo atualmente. E a gente sabe que aquele imperador maluco, né? Que quando o pai dele morreu, ele obrigou que as mulheres chorassem. Quando é aniversário dele, ele obriga que as pessoas riem, que as pessoas se divirtam, saiam na rua, mesmo que não queiram. Aquele que não der risada, ele manda matar. Inclusive o pai dele foi um maluco, vocês conhecem um pouquinho da história dele, é tido como um doido aí da história, porque enquanto ele comia caviar, né, e eles falavam que ele se deliciava, né, das garotas de programa europeia lá, a população morria de fome. Tanto que o norte-coreano hoje, quando foi aberto agora, alguns anos atrás, para que a mídia entrasse, para fazer uma coisa ou outra, encontrava a população uma estatura muito baixa. Por quê? Porque as pessoas não se alimentavam direito. Então, ele é meio maluco, né? Ele é esse ditador meio doido. E quando ele descobriu que esses navios vinham da Coreia do Norte, eles começaram a pensar em várias hipóteses. Primeiro, pela opressão deste ditador, né? Segundo, a marinha norte-coreana ela é muito envolvida na área da pesca, porque é um dos meios que eles tiram, pelo qual eles tiram o sustento, né? O que tem acontecido e tem despertado é porque dentro de um estudo que os japoneses têm feito, eles descobriram que a marinha norte-coreana, além de ser envolvida, o imperador foi visto nos lugares onde eles armazenam os peixes. Parece que ele exigiu, tem notícias que ele exigiu que eles pescassem mais. Então eles têm pensado sobre isso. Uma pessoa que tem uma empresa grande, tudo bem, ela consegue suprir, mas é uma pessoa pobre, uma pessoa que pesca com um barquinho, ela tem que fazer loucuras, né? E o interessante é que nessa parte do planeta ali, próximo da Coreia do Norte, existem alguns problemas, por exemplo, como frio, né? Eles até pensam que uma das causas pode ser o frio, outra causa pode ser a fome, que pessoas têm que fazer loucura, porque se não trouxerem o suprimento da forma que deveriam ser, as famílias podem passar algumas coisas bem complicadas com este maluco, né? Então algumas coisas têm sido estudadas, mas ainda tem algumas outras teorias que nós veremos agora. Uma coisa bem interessante, né, dentro disso também, é que primeiro que o governo norte-coreano não relatou, não deixou transparecer e não falou sobre esses desaparecidos. Segundo, alguns barcos não levavam corpos, só estava simplesmente o barco. Alguns era simplesmente os barcos não tinham pessoas, não estavam sendo, não era tripulado. Eles não sabem se as pessoas se mataram, se jogaram ao mar antes ou se o que pode ter acontecido. Então, ainda é um mistério. E uma coisa que é interessante é que o Japão proíbe qualquer embarcação da Coreia do Norte chegar próximo à costa japonesa, a não ser em caso de tempestades. Bom, uma das teorias
que tem sido pensado e os investigadores têm corrido atrás para tentar explicar, é de desertores. Como a gente sabe, a Coreia do Norte é extremamente fechada, é um país de maluco que leva a sério essa coisa de ser o único a ser usufruir de tudo, né? A nação vive aos pés dele, não usufrui, né, dos benefícios, né? A gente sabe que como é separado da Coreia do Sul, tem briga com a Coreia do Sul principalmente, mas com todos os outros países do mundo, né? Vive dizendo que vai atacar ou não os Estados Unidos, e vive com punhos de ferro, né? Regendo a nação com um punho de ferro, esse maluco. E o que acontece? Eles pensam que, como por exemplo a Cuba fez há muito tempo atrás, os atletas saíam de Cuba para praticar esporte e acabavam ficando no país. Eles pensam em desertores, né? Eles estão pensando que algumas dessas pessoas tentaram desertar, né? Se posso chamar assim, do país, e acabaram morrendo e não chegando ao seu destino. Mas o Japão também pensa que isso pode ser pouco provável, estudiosos. Por quê? Porque como eles poderiam chegar se ninguém os aceita em outros países, tá? E como eles poderiam fazer isso também se o idioma, eles ficaram fechados por tantos anos que eles não conseguiriam se comunicar ou ter nenhuma forma de se livrar da situação. Então é uma das ideias que foi posta, mas não tem tanta força perante os estudiosos. O Dr. Johnson Nilson Wright, ele é um dos presidentes, na verdade, de estudos, né, sobre a Ásia, né? E ele faz trabalhos para algumas universidades com relação a isso. Ele disse também que é pouco provável que sejam desertores. Por quê? Porque a Coreia do Sul é mais próxima. Então, se eles tivessem que desertar, sair da Coreia do Norte, simplesmente pulava um muro ou via de barco, não dava pouco, não precisava ir até o Japão. Então, eles entendem que essa hipótese, essa possibilidade não é muito aceitável. Outra coisa é que se os barcos são muito velhos, então eles não têm GPS, então eles pensam também que uma das hipóteses pode ter sido que esses barcos se perderam, né? Eles saíram da rota e acabaram indo muito longe por conta da necessidade de pescar muito mais do que o cotidiano. Então, por conta disso, eles se perderam da rota, não tem GPS, não tem nada, e acabaram morrendo de fome, de sede, e acabaram ficando à deriva e sendo encontrados pela marinha japonesa. Então, a hipótese mais plausível para o Dr. Nilson Wright é que realmente eles podem ter se perdido ali no meio da costa ali, e ter levado adiante, até porque a guarda costeira japonesa diz que quem perde a rota ali, entrar na rota do país, principalmente nessa época de novembro, é bem capaz que isso aconteça, porque as correntes são fortes, as tempestades estão terríveis, então é muito fácil que um barco nessas condições pode ter se perdido ali, pode ter ficado nessa situação. Beleza? O que você acha? O que você acha que pode ter acontecido nessa história dos navios fantasma? Porque eu acredito que a ideia mais plausível é justamente essa, que eles estão sendo pressionados, porque com todo esse relato televisivo que tem mostrado que viu o imperador lá entrando lá nos lugares onde eles guardam, né, os peixes, e exigido que eles pescassem mais, então pela necessidade eles foram se arriscar e ir mais ao longe, pescando mais ao longe para ver se conseguiam mais, acabaram se perdendo, entraram na rota, numa corrente marinha ou coisa do tipo, e ocasionou isso aí. Gente, essa é a minha opinião. E você, o que você acha? Você acha realmente que isso tem base, não tem base? Você acha que na verdade são desertores? O que você pensa sobre isso? Compartilha com a gente, porque é legal eu saber também, para que a gente possa estar trocando essa ideia, beleza? É bom estar com você, eu fico por aqui e até o próximo compartilhando e o próximo atualizando. Até mais!